E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, sou Ana Beatriz, eu tenho 23 anos e eu sou estudante de medicina da Universidade de Buenos Aires, a UBA. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre as diferenças culturais entre o Brasil e a Argentina. Então, se você está aí curioso para poder saber um pouquinho mais dessas diferenças, conhecer um pouquinho mais aqui da Argentina, continua nesse vídeo e seja muito bem-vindo a um novo vídeo do quadro Estudando Medicina na Argentina. Então, gente, a primeira diferença que eu acho assim muito interessante é a questão dos horários dos comércios aqui na Argentina. Por exemplo, no Brasil é muito comum as padarias, lanchonetes abrirem umas 5 horas, 5 e meia, 6 horas da manhã. Então, às vezes você tem trabalhadores que vão bem cedo, né, trabalhar, saem de casa bem cedo e já encontram uma padaria aberta, ou, por exemplo, não sei, um mercado, um hortifruti que abre às 8 da manhã. É muito comum a gente ver isso, ou seja, as pessoas começam o dia bem mais cedo. Aqui não. Aqui, se você sai na rua às 8 da manhã, é meio que um deserto, sabe? Não tem nada ainda aberto, as coisas estão começando a funcionar. Então, é muito comum vocês verem os lugares, né, abrirem a partir das 9, 9 e meia, às 10. E uma coisa também bem legal e bem diferente é com relação ao horário de almoço. Tem muitas lojas aqui, sei lá, por exemplo, loja de conserto de máquina de lavar, que você precisa consertar a máquina de lavar e você dá uma passadinha lá, sei lá, 1 da tarde. Aí quando você chega lá, você vê que tem horário de almoço. Mas aí você fica assim, horário de almoço tá. Mas aí tá escrito lá, horário de almoço de meio-dia e meia às 3 horas. É assim, um horário bem grande, né? Tipo, diferente do Brasil, que geralmente você vê os horários de almoço de 30 minutos, 1 hora, 30 minutos, 1 hora no máximo. Então, são coisas que me deixaram meio assim, tipo, gente, mas tudo isso e tal. E não é que fecha mais tarde, tá? Tipo, geralmente fecha assim às 6 horas, às 7, que é o horário que a gente também é acostumado a ver, né? O fechamento dos comércios no Brasil. Mas foram diferenças assim que eu achei bem legal e decidi compartilhar com vocês. Uma segunda diferença bem legal é com relação à culinária. A gente tem o costume de dizer, né, que a nossa culinária brasileira é a melhor de todas, mas não desmerecendo nenhuma outra, é que realmente dá uma diferença muito grande pra gente que é acostumado com uma coisa e chega aqui e se depara com uma culinária um pouco diferente. Como, por exemplo, aqui é bem marcado sobre as carnes, né? Aqui você come carne muito boa a um valor um pouco mais justo do que você pagaria para comer no Brasil, por exemplo. Porém, os acompanhamentos, né, as guarnições, como eles chamam, são bem distintas. No Brasil, a gente é muito acostumado a comer tudo com arroz, feijão, e aí por aí uma batata, uma farofa. Aqui não tem isso. É muito difícil você encontrar um restaurante que a guarnição seja um arroz, por exemplo. Feijão nem se fala. Aqui é muito comum você encontrar guarnições como batata, como empanada, como massa, mas é muito difícil você encontrar, tipo, eu acho que nem tem, na verdade, pelo menos se vocês conhecem algum lugar, botem aí que seja argentino, tá, gente? Que não seja brasileiro, porque lugares brasileiros obviamente tem. Mas que tenha no cardápio, assim, tipo, arroz, feijão, farofa, é muito difícil. Então, é uma diferença bem legal, que também dá um baquezinho assim. E com relação às entradas também. Aqui eles têm muito, como é que eu vou dizer? Muito costume de dar não, né? Tipo, de fornecer pães como entrada ou empanada nos restaurantes, né? Então, é mais uma diferença aí no Brasil da nossa culinária, né? Que a gente não tem esse tipo de entrada. E é isso com a nossa culinária. Eu acho que o que mais chamou a minha atenção foi isso. A terceira diferença que eu acho bem marcante aqui é com relação aos posicionamentos das pessoas. Por exemplo, melhor explicando, aqui as pessoas, quando se posicionam em algo, elas realmente batem o pé naquilo ali. Então é muito comum a gente ter a presença de manifestações aqui na cidade. No país como um todo, mas aqui na cidade de Buenos Aires é muito presente isso. Então, não sei, as pessoas vão à luta por salário, manifestação. As pessoas vão à luta por um horário melhor, manifestação. As pessoas vão à luta por um outro governo, manifestação.
por qualquer coisa que as pessoas acham que seja, né, um direito de luta, que elas têm realmente esse direito de luta, elas vão em busca e elas fazem manifestações e elas fazem paros. No Brasil acontece sim greves, né, como a gente chama, mas não é tão presente quanto aqui. Aqui realmente eu posso dizer que é uma por semana. Tem muita greve, muita manifestação, então é uma coisa também bem diferente, porque às vezes do nada a gente tem que pegar uma outra rota no ônibus, a gente tem que passar por uma outra rua, porque aquela rua ali, determinada rua tá fechada por essa manifestação, ou determinados ônibus não vão circular, determinadas rotas não vão acontecer por conta desses paros que são realizados. Mas é isso, no mais, se vocês souberem de mais alguma coisa, botem nos comentários. Ou se vocês tiverem dúvidas com relação a alguma outra coisa que eu não tenha falado, que se é diferente ou não, vocês podem estar perguntando, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, de seguir o canal, ativar o sininho para poder estar sempre por dentro das novidades. E nos vemos no próximo vídeo.